Olá, gente, boa tarde. Nossa aula hoje está com um formato um pouquinho diferente, tá? Essa aula está sendo gravada, né? Porque infelizmente aconteceu um imprevisto e no horário de 3h30, que seria a aula de vocês, eu não estaria disponível, então eu estou gravando essa aula com o mesmo conteúdo, tá? Então vocês não serão prejudicados em nada. A mesma aula que eu daria se tivesse pelo Google Meet, vou dar agora, que é o quê? Resolução do exercício e um encaminhamento para a nossa pesquisa, tá? A pesquisa que a gente vai fazer. E no final, da correção eu falo para vocês. Então, gente, quem conseguiu fazer a atividade, ótimo. Mas quem não conseguiu também, não se desespere, tá? O ideal é que vocês tivessem aí, né, com o caderno, com o livro, com os lápis, para a gente corrigir, tá? Depois vocês podem até me dizer se vocês acertaram muitas ou se vocês erraram muitas, tá bom? Mas o ideal é que eu vou ficar daqui lendo as alternativas e explicando para vocês, vocês acompanham daí, tá certo? Quem conseguiu fazer, ótimo. Quem não conseguiu, eu espero que agora, né, vocês compreendam e façam aí no caderno de vocês, tá certo? Não, não vou querer passar visto ou que vocês tirem foto para me mostrar, porque isso vai ficar para quando a gente voltar, tá? Presencial. Aí eu vou querer ver todas as atividades, se tá tudo aí bonitinho, correta, né? Como eu estou fazendo aqui para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui o slide com as questões para ficar melhor. Estou aparecendo aqui do ladinho, tá certo? E a primeira questão, na verdade, eram 4 questões, né, que pediam para vocês responder, né, com essas palavras na lacuna, a palavra correta, né, na lacuna. Então, a primeira dizia assim: tal coisa é um fenômeno natural que pode ser observado com ou sem auxílio de instrumentos. Então, quem respondeu que era fato, acertou. Por quê? Lembrem lá da última aula que a gente teve. O fato é aquilo que a gente observa, que através dos nossos sentidos, né, de visão, de percepção, a gente vê que aquilo de fato acontece. Quando eu falei para vocês, quando eu olho para um gato, eu vejo de fato que ele tem 4 patas. Então, o fato, né, com o fato a gente consegue observar fenômenos naturais, né? E esse fato pode ser observado através dos nossos sentidos ou com o auxílio de alguma coisa, como microscópio, como lupa, por exemplo, aquelas coisas que são muito pequenininhas, certo? Então, letra B. Questão 2. Uma explicação abrangente sobre a natureza que engloba fatos e hipóteses e constitui um modelo de como o mundo funciona é um ou é uma. Quem respondeu teoria científica acertou. Lembrem lá, a teoria científica ela foi muito estudada, ela foi muito experimentada. Vários cientistas, né, independente do lugar do mundo, eles chegaram às mesmas conclusões daquilo ali. Então, as teorias científicas, né, elas nos comprovam que aquilo ali realmente acontece daquela forma, tá certo? Então, número 2, letra D. Questão 3. A partir de uma hipótese, os cientistas fazem uma previsão do que ocorrerá em determinada situação. Se aquela hipótese for verdadeira, isso constitui ou isso constitui uma. Quem marcou a letra A, dedução, acertou. Lembrem lá, a hipótese é algo que a gente cria, né? Algo que a gente deduz. Ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Mas a gente só vai constatar isso realizando os experimentos, né? Então, se eu crio uma hipótese e eu comprovo que aquilo é daquela forma, eu deduzi, né, aquele caminho e cheguei à conclusão. Então, quem marcou a letra A no número 3, dedução, acertou. E a letra 4, um dos primeiros passos do procedimento científico é, em geral, o ou a
Quem marcou observação está correto, que consiste no exame acurado da natureza. Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai começar uma pesquisa científica é observar. Observar o que está ao redor, ser muito curioso, realmente prestar atenção naquilo ali, né? E a observação é um dos primeiros passos de uma pesquisa científica, de uma metodologia, tá certo? Ok. Espero que vocês não tenham dúvidas em relação a essas alternativas que estão sendo corrigidas. Se por acaso vocês ainda ficaram com alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá certo? Que eu vou estar disponível para responder as questões e tirar a dúvida de vocês. Questão 5. Com o objetivo de testar a eficácia de uma vacina contra a doença chamada febre aftosa, vacinou-se um lote de 20 vacas, deixando outras 20 sem vacinar. Após algum tempo, injetou-se em todas as vacas o vírus causador da febre aftosa. O lote não vacinado constitui quem marcou a letra A. Grupo controle acertou. Então, vamos lá recapitular isso aqui, gente. Quando a gente vai fazer um experimento, é fundamental que a gente crie um grupo controle. Normalmente, a gente não faz nenhuma alteração nesse grupo controle, né? Ele se desenvolve como a natureza quer que ele se desenvolva. Nesse caso aí, nesse experimento, eles pegaram 20 vacas em um grupo e pegaram 20 vacas em outro grupo. E aí, eles não vacinaram esse grupo e eles vacinaram esse grupo. Então, esse grupo que eles vacinaram é o grupo experimental. Eles estão querendo testar a eficiência de uma vacina. Com alguns dias depois, eles botaram o vírus, ou seja, todas as vacas foram infectadas, né, com o vírus da febre aftosa. Tanto esse quanto esse receberam o vírus. E aí, o que é que ele vai, com o decorrer do tempo, ele vai observar a reação, né, dessa virose. Então, por exemplo, se esse grupo de 20 que não recebeu vacina começar a morrer e esse grupo ficar, né, vivo, as vacas ficarem vivas, a gente comprova que a vacina está fazendo efeito, porque o grupo que não recebeu a vacina adoeceram, estão morrendo. E o grupo que recebeu a vacina, o grupo experimental, né, ele está sobrevivendo. Então, o grupo que não recebeu a vacina é chamado de grupo controle, ok? Então, 5, letra A. Próxima questão. Essa questão é uma questão subjetiva que vocês precisam escrever, né, para responder. E aí eu vou falar aqui, né, eu vou dar a base da resposta, não precisa ser exatamente como eu vou dizer, mas que tenham a mesma ideia, tá certo? Então, vocês acompanham aí o que é que vocês colocaram, e se vocês não fizeram, façam, né, de acordo com a minha explicação. Então, dizia assim, número 11. 2 cientistas realizaram o seguinte experimento. Alimentaram larvas de uma espécie de mosca com dietas que diferiam quanto à presença de aminoácidos, que são os componentes das proteínas. Então, não sei se vocês lembram, mas os aminoácidos, eles formam as proteínas. O que é uma proteína? Proteína é um nutriente indispensável para qualquer espécie, né? A gente precisa consumir proteína. As larvas das moscas também precisam consumir proteína. Tá? Então, eles queriam fazer um experimento para testar os aminoácidos, né? Para saber se realmente essas larvas elas precisam desses aminoácidos ou se não. Se elas não precisam muito desse aminoácido. Então, o que é que eles fizeram? Um grupo de larvas foi alimentado com uma dieta completa, com todos os 20 tipos de aminoácidos naturais, além de água, sais minerais, açúcares e vitaminas. Então, nesse primeiro grupo de larvas, foi dado tudo o que ela precisa. Os 20 aminoácidos, existem 20 aminoácidos, tá certo? Os 20 aminoácidos essenciais, né? E mais algumas coisas, água, açúcares, vitaminas, sais minerais, ok? 5 outros grupos de larvas, semelhantes ao primeiro, foram alimentadas com dietas nas quais faltava somente um aminoácido.
os resultados obtidos estão representados no gráfico a seguir. Então, acompanha a setinha aqui comigo, tá? Desse experimento, o resultado desse experimento. Então, o primeiro grupo foi aquele que recebeu tudo: 20 aminoácidos, água, sais minerais, vitaminas e o que mais? E açúcares, tá? Aí os 5 outros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, foram os grupos experimentais, né? Os que foram retirados um aminoácido da sua alimentação. Então, foi dado água, açúcares, vitaminas, sais minerais, e foi retirado um aminoácido, né? Os que queriam serem testados dessa dieta. Então, o primeiro grupo faltou o aminoácido glicina. O segundo grupo faltou o aminoácido glutamina. O terceiro grupo faltou o aminoácido valina. E o quarto grupo faltou o aminoácido leucina. E o quinto grupo, né, o último, experimental, faltou o aminoácido isoleucina. Então, com base nessas informações, responda: A. Qual era a provável hipótese testada pelos cientistas? Então, o que é que eles queriam, né, provar ou chegar à conclusão desse experimento? Eles queriam saber se os aminoácidos são fundamentais, né, para a sobrevivência dessas lavas. Então, a hipótese é saber quais aminoácidos são fundamentais para a sobrevivência da lava, né, das larvas. B. Qual grupo de larvas representa o grupo de controle? E qual é a sua importância para o experimento? Então, com certeza, o grupo controle foi esse primeiro que recebeu toda a dieta completa, né? Recebeu os 20 aminoácidos com água, sais minerais, açúcares e vitaminas, né? E qual a importância desse grupo? A importância é, a partir do grupo controle, eu saber, né, através do meu experimento, se outros aminoácidos eles são fundamentais ou não. Então, o meu grupo controle é importante para servir de referência, tá, nesse experimento. E a partir desse grupo controle, eu tenho as deduções, né, e as conclusões do meu experimento. C. Qual foi a variável testada nos grupos experimentais? Então, os grupos experimentais, que é esse roxo, verde, amarelo, roxo mais escuro, acho que isso aqui é até rosa, e o marronzinho, qual foi a variável testada? Foi removido um aminoácido da dieta, né? Então, foi removido no primeiro a glicina, foi removido do segundo a glutamina, foi removido, não, na verdade, do quarto a valina, foi removido do quinto a leucina e foi removido do sexto a isoleucina. Então, qual foi a variável testada nos grupos experimentais? Retirada de aminoácidos, tá? E D. Que conclusões é possível tirar com base nos resultados do experimento? O que é que a gente diz? A conclusão base é que alguns aminoácidos são fundamentais para o desenvolvimento de algumas das lavas e outros aminoácidos não são tão fundamentais assim. Então, aqui, todo nesse gráfico está mostrando a porcentagem de sobrevivência das lavas. Então, no primeiro grupo que recebeu tudo, elas ficaram vivas, né? No sem glicina também ficaram vivas, né? No sem glutamina também ficaram vivas. Agora, sem valina, sem leucina e sem isoleucina, as lavas morreram muito. Então, o que é que a gente conclui? Que o aminoácido valina, leucina e isoleucina é fundamental para a sobrevivência de larvas de moscas. Já os aminoácidos glicina e glutamina não são tão importantes para o desenvolvimento das larvas de mosca, tá certo? Outra questão, deixa eu tirar aqui meu
Minha cara. A outra questão. Ao criar uma hipótese científica, o cientista procura A. Levantar uma questão ou problema. B. Explicar um fato e prever outros. C. Testar variantes. D. Comprovar teorias estabelecidas. Ou E. Confirmar observações. Então, quem marcou a letra B, explicar um fato e prever outros, acertou a resposta, tá? Por quê? Porque uma hipótese científica, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, mas quando a gente cria uma hipótese, a gente quer explicar aquele fato, né? A gente quer explicar por que aquilo ali acontece. Uma hipótese, ela não pode ser criada do nada, né? Então, seria a letra B, a primeira questão. Segunda questão. Até o século XVII, o papel dos espermatozoides na fertilização do óvulo não era reconhecido. O cientista italiano Lazzaro Spallanzani, em 1785, questionou se seria o próprio sêmen ou simplesmente o vapor dele derivado a causa do desenvolvimento do ovo. Do relatório que escreveu a partir de seus estudos sobre a fertilização, foi retirado o seguinte trecho. Então, para decidir a questão, é importante empregar um meio conveniente que permita separar o vapor da parte figurada do sêmen e fazê-lo de tal modo que os embriões sejam mais ou menos envolvidos pelo vapor. Entre as etapas que constituem o método científico, esse trecho do relatório é um exemplo de A. Análise de dados. B. Coleta de material. C. Elaboração da hipótese. Ou D. Planejamento do experimento. Quem respondeu a letra D, planejamento do experimento, acertou. Gente, essa questão é uma questão assim que faz referência a um experimento muito antigo. Hoje a gente sabe que o espermatozoide é ele quem fecunda o óvulo, mas naquele tempo não se sabia. No caso, esse italiano aí, ele ficou na dúvida, será que é realmente espermatozoide, né, o sêmen, ou é um vapor, né? Ele imaginou um vapor, e esse vapor que estava no sêmen, né, enfim, era que gerava o zigoto, era que gerava o novo ser, né? E aí ele fez, né, uma dedução. Então, quando a gente lê essa partezinha aqui, ele diz assim, ó, é importante empregar um meio conveniente que permita separar o vapor da parte figurada do sêmen. Então, ele estava ainda analisando como que seria esse experimento para analisar se era o sêmen que gerava fecundação ou se era um vapor. Então, isso é um planejamento do experimento. Ele não chegou a executar, ele só estava planejando como que seria esse experimento, tá certo? Então, 2, letra D. Quarta questão. Numa experiência controlada, o grupo controle tem por objetivo A. Testar outras variantes do resultado previsto. Confirmar as conclusões obtidas no grupo experimental. C. Desmentir as conclusões obtidas com o grupo experimental. D. Servir de referência padrão em face dos resultados fornecidos pelo grupo experimental. E testar a eficiência dos equipamentos usados na experiência. Então, quem marcou a letra D, servir de referência padrão em face dos resultados fornecidos pelo grupo experimental, acertou. Lembre lá, grupo controle eu não faço modificações, grupo experimental eu faço modificações. E o resultado, né, o grupo controle ele serve de referência para os resultados que dão aqui no grupo experimental, tá? Então, ele serve de referência, né, para os resultados do grupo experimental. E a última questão diz o seguinte: um estudante decidiu testar os resultados da falta de determinada vitamina na alimentação de um grupo de ratos. Colocou, então, 5 ratos em uma gaiola e retirou de sua dieta os alimentos ricos na vitamina em questão, a vitamina que ele queria saber se era importante.
Após alguns dias, os pelos dos ratos começaram a cair. Concluiu, então, que essa vitamina desempenha algum papel no crescimento e manutenção dos pelos. Sobre essa experiência, podemos afirmar que a experiência obedeceu os princípios de um método científico, mas a conclusão do estudante não pode ser verdadeira. B. A experiência foi correta e a conclusão também. O estudante seguiu as normas do método científico adequadamente. C. A experiência não foi realizada corretamente porque o estudante não usou um grupo controle. D. O estudante não fez a experiência de forma correta, pois não utilizou instrumentos especializados. E a experiência não foi correta porque a hipótese do estudante não era uma hipótese passível de ser testada experimentalmente. Então, quem marcou a letra C, a experiência não foi realizada corretamente, porque o estudante não usou um grupo controle, acertou. Gente, o grupo controle é fundamental no experimento. O que é que esse menino fez? Ele só pegou um grupo, estou dando aula, viu? Um grupo controle. Desculpa aí, gente, é porque chegou minha tia aqui, mas vamos continuar. O grupo controle, ele precisa acontecer para o experimento ser válido. Então, o animal, ele pegou 5 ratos, colocou na gaiola, tá certo? E tirou a vitamina. E aí os pelos caíram e ele atribuiu, né, a vitamina à queda do pelo do rato. Mas ele deveria ter tido um grupo experimental, um grupo controle, perdão, ele deveria ter tido um grupo controle que ele deixava as vitaminas e no outro grupo ele retirava, tá? Se realmente o pelo caísse desse grupo aqui e esse não, aí ele poderia chegar à conclusão que a vitamina é indispensável, né, para segurar os pelos do animal. Mas ele não fez isso. Então, esse grupo controle, ele faltou. Na verdade, esse experimento, ele faltou esse grupo controle, tá certo? Para a pesquisa estar completa, para estar concluída. Então, quem marcou o 5, a letra C, acertou. E aí, eu acho que foram finalizadas as alternativas. Deixa eu só cancelar aqui. Interromper esse compartilhamento. Eu espero, gente, que todas as dúvidas de vocês, né, tenham sido tiradas com esse exercício, mas se alguém ainda ficou com alguma dificuldade, vocês podem me procurar. E aí, na aula de hoje seria isso, a correção e também um encaminhamento para a nossa pesquisa. Então, na próxima aula, na verdade, agora, o que é que vocês vão fazer? Lembra lá que eu deixei, né, um problema, uma observação, um questionamento para vocês, que foi o seguinte: eu queria saber se a luz solar é importante para o desenvolvimento de uma planta. E eu não quero saber se vocês acham que é ou que não é, não. Quero que vocês me provem, através de experimento, como vocês vão conseguir me provar isso, tá? Como vocês vão conseguir esse resultado. Então, agora, né, imediatamente, vocês vão planejar o experimento de vocês. Como que vocês acham que vocês vão fazer esse experimento para me provar que a luz solar é importante para o desenvolvimento de uma planta ou que a luz solar não é importante para o desenvolvimento de uma planta? Então, vocês vão criar as suas hipóteses, tá? Colocar o tema, né? A luz solar é importante para o desenvolvimento de uma planta? Vocês vão criar as hipóteses de vocês. Tá? Então, provavelmente as hipóteses vão ser: a luz solar é importante para o desenvolvimento de uma planta, e a segunda hipótese é o contrário. A luz solar não é não é importante para o desenvolvimento de uma planta. E aí depois vocês vão planejar o experimento. Como que vocês vão fazer o experimento para provar que a luz solar é importante para o desenvolvimento de uma planta, tá? Então, vocês vão colocar isso no caderno de vocês. E aí, na próxima aula, eu vou querer saber, de um por um, o que é que colocou, tá bom?
Então, eu vou querer saber de um por um o que é que colocou, e aí a gente vai chegar a um consenso, tá? Ou a alguns consensos de como que vocês vão fazer esse experimento. Então, de acordo com a resposta de vocês, né, eu vou saber se o experimento será válido ou não. A gente combina algumas coisas, delimita algumas coisas e vocês partem para fazer o experimento de vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigado, tá? Obrigado pela compreensão. Façam o encaminhamento, tá, da pesquisa. Se tiverem alguma dúvida, me procure em relação à atividade. E tenham um bom fim de tarde, boa noite e fiquem com Deus.